De verdade? Tá bom. Eu tô gravando sua voz já. Que engraçado, mas será que dá pra gravar a voz da minha mãe também? Será? Eu espero que sim, porque a gente vai gravar toda uma entrevista com sua mãe. Bom dia, boa tarde, boa noite, lunáticas autônomas desse mundão. Bem-vindas a mais um episódio do podcast Lunáticas, onde a gente conversa sobre ciclos menstruais, saúde sexual e saúde reprodutiva. Eu sou Laura Carvalho, produtora, cineasta, artista, instrutora de Hatha Yoga, terapeuta holística e coordenadora do projeto Nossos Ventres, do qual esse podcast faz parte. O projeto Nossos Ventres tem como principal objetivo desenvolver atividades de formação e disseminação de informações, especialmente com relação à menstruação e saúde sexual e reprodutiva. O projeto Nossos Ventres é apoiado pelo edital Ela Decide, uma parceria entre o Fundo Elas e o UNFPA para apoiar ações de formação e informação em saúde sexual e reprodutiva. O Fundo Elas é o Fundo de Mulheres do Brasil que desde 2000 mobiliza e investe recursos em iniciativas que promovem o protagonismo e os direitos das mulheres. O UNFPA é o Fundo de População das Nações Unidas, a agência da ONU especializada em demografia, juventude e saúde sexual e reprodutiva. O UNFPA promove o direito de cada mulher, homem, jovem e criança a viver uma vida saudável, com igualdade de oportunidades. O edital Ela Decide faz parte de uma iniciativa maior do UNFPA, que inclui também a campanha Ela Decide Seu Presente e Seu Futuro. Conheça a campanha Ela Decide no site eladecide.org e para saber mais sobre o projeto Nossos Ventres, acesse o site nossosventres.org. No episódio de hoje, vamos falar sobre o conceito e a prática de ginecologia autônoma. Temos aqui conosco a incrível e maravilhosa Jaqueline Almeida. Jaqueline Almeida é Relações Públicas e terapeuta holística integrativa. Ela atua com constelação familiar sistêmica, aromaterapia, Hatha Yoga tradicional, mestre em Reiki tradicional Usui, Master EFT, Prosperidade Financeira e Doula. Pesquisadora de tecnologias e saberes ancestrais, astrologia e plantas e cristais. Atua com práticas de cuidado naturais e convoca as mulheres ao saber e cuidar de si, através de vivências, estudos e atendimentos em ecologia feminina e a todos para o bem cuidar em oficinas de saboaria e cosmetologia ancestrais. É alquimista de encantações, artesã de produtos naturais, criadora e diretora da Marruá Comunicação e Terapia, espaço no mundo concreto e no online, onde desenvolve seu trabalho. Coautora do Manual de Ginecologia Natural e Autônoma, idealizadora da rede Aroeira, Cuidado e Sustentabilidade para Mulheres, escreve no blog Invertendo o Verso, Coisas de Brisa, suas descobertas com a maternidade. É membro do projeto Saúde Sistêmica nas Comunidades e tem iniciado estudo nas áreas da comunicação não violenta e programação neurolinguística. Coisa, né? Rapaz! Ainda bem, viu? Ok. Mulher faz é coisa. Jaque, muito obrigada por estar aqui conosco, por topar ter participado aqui do podcast. Pra gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho de como você chegou até as terapias holísticas e como você chegou também até a ginecologia autônoma. Uhum. Então, obrigada, Lara, pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês, participando do projeto. Eu cheguei nas terapias, né, vamos dizer assim, em 2011, com o Hatha Yoga, né, que ainda nem estava incluído nas práticas integrativas, né, como terapia integrativa, mas que já é uma prática milenar e que a gente já tem aqui há bastante tempo, né? E eu fui muito por um caminho de autoconhecimento, de me autocuidar, tinha passado por uma desilusão amorosa. Acontece. É um gatilho pra muitas coisas, né? É um gatilho pra muitas coisas, seja cortar o cabelo ou mudar drasticamente a vida. E também por conta de um processo de saúde, né? Que tinha a ver com esse relacionamento. E o yoga já tinha me chamado a atenção, né? Quando eu fazia a prática só como aluna, por sentir que fazia sentido em mim, né? No meu corpo, não era algo desconhecido. Então, eu fui estudar, muito no intuito de realmente me conhecer mais, saber como podia, através do meu próprio corpo, me cuidar. E no final eu falei, agora eu posso passar adiante, né, esse ensinamento. E então primeiro eu comecei com yoga, logo em seguida, depois que eu terminei a formação, que foi 1 ano e pouco, eu fui pro Reiki, né, Reiki tradicional. E aí foi isso.
né? Em 2012. Eu sempre gosto de contar de coisas cronológicas, assim, porque eu percebo que entre 2011 e 2012 muitas pessoas mudaram ou começaram a mudar muitas coisas na sua vida. Com certeza. É Eu também. marco bem interessante. Quando eu converso com as pessoas, eu leio a partir de 2011, 2012. Sim. Foi quando eu comecei a fazer yoga também. Então, e aí tem todas as mudanças, né? Sim. Claro que nesse período ia ter, enfim. E aí logo em seguida eu engravidei, né? Tipo, meses depois de tudo isso, assim, eu descobri que eu tava grávida. E aí a gravidez nem tanto me fez um chamado, assim, eu já, na verdade, eu já me cuidava, né? Inseri outros cuidados, fui saber sobre o que era parto humanizado, quais eram as possibilidades de parir de uma maneira natural, né? Sem uma intervenção cirúrgica. Mas foi o nascimento de Brisa, efetivamente, assim, o nascer dela, a saída dela de dentro de mim, fez com que minha consciência mudasse, né? E isso não de maneira... Foi ao mesmo tempo, eu tive uma expansão, né? Tive uma expansão de consciência real, assim, com esse parto. E o que eu vivi de um parto não idealizado, assim, né? Passando por situações de constrangimento, de violência obstétrica real e tendo que lidar com uma realidade que eu não tinha conhecimento, né? De parir numa maternidade pública, de certo modo desestruturada, assim, né? Eu me lembro muito de chegar na maternidade, estar na Partolândia, sabe? Mas olhar e ver aquelas coisas descascadas, sabe? Aquela coisa mal estruturada para um momento tão importante da nossa vida. Sim. Isso foi me dando, tipo, onde é que eu estou? O que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Aqueles hormônios lá em cima. Lá em cima, parindo, Brisa já saindo de mim e eu olhando para tudo aquilo como se não fosse real, né? Assim, sei lá, me vi onde estou. E o pós-parto, depois que eu pari, né, fiquei na maternidade aguardando a minha saída e a saída dela, e ver a maneira como é que se aproximavam de mim, né, como uma mulher que tinha acabado de parir, uma mulher preta, fui para uma maternidade pública, né, ver como outras mulheres negras, eu estava na enfermaria, né, como aquelas outras mulheres eram tratadas também, parece que eu adentrei, na verdade eu sempre digo que o véu da ilusão caiu, né? E eu acessei uma outra realidade que de certo modo estava um pouco distante de mim, né? Eu não passava por aquilo, não vivenciava aquilo, e aí isso me deu uma mudança de chave mesmo, assim, na consciência. Aí depois disso, quando eu levei a Brisa para casa, comecei a cuidar dela. Eu tive acesso à aromaterapia através da minha doula, então comecei a cuidar de mim e dela, efetivamente com a aromaterapia, e eu percebi que aquilo fazia sentido também, assim, como yoga e como reiki, né? Sim. Aí eu comecei a inserir a aromaterapia no meu cuidado com ela, comecei a vender óleos, vender produtos naturais, né, de outras marcas, e comecei a estudar, comecei a tanto pesquisar de maneira autônoma, quanto fazer formações também para compreender melhor o que era o que são essas maravilhas, né, dos óleos essenciais, assim. E aí sempre quando você entra nesse caminho, acho que sempre vai te instigando, né? E como eu sou escorpiana, eu gosto da investigação, vai no profundo, eu gosto né? de ir lá saber o começo das coisas. Aí eu fui para aromaterapia. Consequentemente veio a saboaria na minha vida, que era o que eu já estava buscando, né? Aprender a fazer, porque eu vendia sabão, mas eu queria aprender a fazer o meu sabão e começar a fazer os meus produtos para cuidar mais de mim, de minha filha. Deixa eu lembrar que são algumas coisas, né? Aí veio a ginecologia autônoma, né? Num processo, em 2016, eu conheci a Cibele, veio fazer uma oficina aqui em Salvador, né? A primeira oficina que ela fez depois de uma vivência de estudos, de ir no México, né? De muita conexão com mulheres, de estudo de parteria lá. E aí o meu encontro com ela, assim, tipo, ela começou a falar
dos hormônios, da nossa anatomia, dos nomes, né? Nossa, aquilo foi... E a Cibele tem uma forma de falar, né? Essa é a Cibele C, que é ginecologista autônoma, tá? Pra quem não conhece, procurem saber, ela é incrível. Ela, vou dizer, só atualizar que ela não está mais nessa caminhada. Não está mais nessa caminhada? Não, só pra Está atualizar. em outras caminhadas. Está em outras caminhadas, né? Está em outros movimentos. Mas ela tinha acabado de beber uma fonte, assim, né? Muito direta, e aí ela trouxe, nesse primeiro encontro, muita informação. Então, isso teve um reboliço. E nós tivemos muita conexão, né? Muita proximidade por conta de experiências espirituais nossas, né? De vivências espirituais. Então, isso fez com que a gente se conectasse muito. E a partir daí eu comecei a trabalhar com ela, produzindo as vivências que ela fazia, as oficinas. Até que depois ela me passou o bastão, né? E falou, já que faça também as suas vivências, faça as suas trocas, compartilhe com as mulheres. E isso foi vindo, né? Eu já fazia, desde 2015, eu já fazia grupo, né? Com mulheres, com mães, depois, ou conjuntamente, não me lembro agora, mas veio a benção do útero também, que eu facilitava, né? Então, esse trabalho foi vindo e foi fortalecendo com tudo o que eu já fazia, o que eu continuo a fazer e o que vinha chegando, né? E eu continuo fazendo tudo que eu vou acessando, eu sempre penso em direcionar a todo mundo, lógico, né? Mas algumas coisas mais específicas às mulheres. E aí você vai agregando também todos esses outros conhecimentos de bagagem que você já tem. Exatamente. Né? É por isso que meu perfil é tão cheio de coisa. É porque eu vou, ai gente, isso é tão legal. Mas é tudo assim, muito em contato com o outro, né? Quando você vai olhar, assim, são coisas que se complementam muito. Sim, não tá nada desassociado, né? E se a gente vai buscando elos, a gente encontra, né? Por exemplo, a constelação familiar... dentro dela você trabalha também com programação neurolinguística, né? Com certeza. Totalmente é isso, né? De com ancestralidade, exatamente, com tudo. Então é isso. E o que você pode contar, assim, pra gente do surgimento da ginecologia autônoma? Engraçado, eu fiquei pensando, né? Me veio como essa pergunta, assim, que na verdade sempre, né? Desde sempre. Mulheres estão se cuidando desde sempre. Se a gente está aqui hoje falando sobre isso, é porque mulheres continuaram a fazer esse cuidado. Hoje a gente tem, em alguns espaços, uma disseminação maior nos centros urbanos, né? Estamos falando mais disso, mas é desde o princípio da coisa, desde quando nascemos, né? Nascemos de um corpo de mulher. Então, mulheres se cuidavam, né? A gente não tinha esse nome, né, que a gente dava. Exatamente. Não tinha nem nome vagina, né? Era o espaço entre as pernas. Exatamente. Então... A gente precisa fazer algumas atualizações, né, de nomenclaturas, porque muita coisa que se tem em diversas áreas ainda são nomes muito, né, que trazem todo um histórico do patriarcado, né, desse machismo, do lugar da submissão da mulher. Então, numa caminhada que estamos fazendo, né, no futuro próximo, espero que esses nomes sejam, né, revistos. Sim. Eu posso fazer outras associações? Pode, claro. Eu estava outro dia passando entre a Praça da Piedade e a Carlos Gomes, né, indo pro 2 de julho. Aí eu passei, olho pro lado, tinha lá Rua da Forca. E aí, algumas semanas atrás, eu tinha ido numa feira, né, agroecológica, e eu ouvi uma conversa de um senhor, conversando com outra senhora, falando sobre os nomes no centro, né, de Salvador, Rua da Forca, Rua da Cabeça, a Praça da Piedade, e o quanto isso está relacionado diretamente ao processo de colonização, né, escravidão, e que esses nomes continuam, perpetuam. Aí quando eu olhei, eu falei, gente, quanto isso tem força ainda, né? Você tem uma rua chamar Rua da Forca. Algo que a gente não utiliza mais, né? Assim, mas o nome ainda traz memória, né? Traz informação e perpetua, né? Traz uma perpetuação de inconsciente. Com certeza, porque você vai olhar as pessoas que têm os nomes nas ruas,
Rua Lord Cochrane, Sim. Rua General Labatut. Sim. Então, assim, quem são as pessoas que levam os nomes e Exatamente. quais são os lugares que levam os nomes mais pesados, né? Sim. E tudo isso é uma associação muito perversa que tá no nosso dia a dia, que a Sim, gente não se dá conta. não se dá conta. Assim, eu espero que alguém esteja pensando Uhum. sobre isso, né? Sobre esses nomes. Sim. Numa cidade como Salvador, e que daqui a pouco pense em mudar, rever, né? Sim. Reatualizar, discutir sobre isso. Rua Maria Quitéria, Rua Maria Filipa. Vários E, nomes. sim, os nomes, né, das mulheres históricas, Sim. dos outros homens também que não Outros. foram incluídos na história, mas outros nomes Outros mais nomes. suaves, mais, Uhum. né, delicados, mais outras coisas. Rua dos Patos, É. gente. Olha que coisa tranquila. Rua das Flores, que estão em outros lugares. É. Né? Tem trazer essa outra possibilidade de nomear, né, Com certeza. os nossos nomes. Mas também uma caminhada, né, Sim. que vamos fazendo aí. E a ginecologia autônoma vem muito disso, né? De dar outros nomes para aquelas coisas que às vezes são conhecimentos que a gente chama de conhecimentos de vó, né? Sim, sim. Então, aquelas coisas que às vezes a gente já ouviu nossa avó falando, você tá se sentindo assim, toma esse chá que vai ficar melhor. Uhum. E é meio que dar um nome para essa tecnologia que é ancestral. Exato. E que é muito desconsiderada quando a gente tem em vista que tem uma medicina ocidental, patriarcal, Sim. alopática, Sim. que quer estar sempre medicalizando nossos corpos e nos Sim. mantendo, de certa forma, né, no automático. Uhum. E consumindo todas aquelas Sim. coisas. Então, pra mim, a ginecologia autônoma veio muito, assim, nesse estalo. Eu nunca fui, assim, de tomar remédio, nunca fui dessas coisas alopáticas, sempre detestei médico. E eu sempre me lembrava das coisas de minha avó. Então, assim, sei lá, eu tava com dor de barriga, eu falava, poxa, não, eu vou tomar um chazinho de boldo. Sim. Tô com dor de cabeça, não, eu vou tomar um chazinho de hortelã. Então, todas as coisas que minha avó me ensinou, e que até hoje me ensina, assim, tipo, vem na minha cabeça sempre. Pra mim, a ginecologia autônoma vem muito desse sentido de recuperar essas coisas que a gente perdeu, né, ao longo do tempo. Sim, exatamente. Então a gente tem essa permanência, né, dessas mulheres Sim. sempre fazendo, ou já houve um momento histórico que isso era o normal, era o cotidiano, né, das mulheres cuidando de si, cuidando entre si. Mas aí a gente tem um outro momento histórico, né, muito drástico, que começa na Idade Média, né? Sim. E na Europa isso se dissemina muito no mundo. E isso vem conjunto com a industrialização, né? O capitalismo, de tirar das mulheres esse não o conhecimento, mas essa sabedoria, né? Sim. De dizer, de se reconhecer sabedora de si, né? De compreender o que nós fazemos, né, nos nossos estudos empíricos, né, com a nossa intuição. Isso também é uma medicina, né? Vinda de um outro lugar, mas também é uma medicina que perpetuou por milhares de anos. Milhares! A gente esquece que a medicina ocidental é algo super recente, né? Recente! E quantos bilhões somos no mundo, entendeu? E ainda existem lugares, porque às vezes a gente pensa que o que a gente vive aqui acontece no mundo todo, mas não. Somos bilhões de pessoas vivendo diversos bolsões de realidade. Existem ainda muitas mulheres, infelizmente algumas em situações precárias, né? Continuando a fazer esse cuidado. Né? Como a gente vive uma desigualdade muito grande, ainda tem precários, mas ainda existem mulheres também que se organizaram, estão se reorganizando e conseguem ter uma vivência desse cuidado de uma maneira melhor. Né? Então, estamos fazendo desde sempre. Mas existem momentos que essas mulheres, nós nos reorganizamos, né? E vamos atualizando. Sim, e impulsionando, né? Exatamente. O que eu falo sobre saber e tecnologias ancestrais é uma lembrança de que nós somos seres humanos atualizados. O que estamos fazendo aqui não é nada assim, né? Porque nós somos. De novo! Você olha para o Egito e para aquelas pirâmides, aqui no México também, né? Na América, em outros lugares. Ontem eu estava assistindo um filme com Brisa, um filme assim, infanto-juvenil, e aí passa uma estátua de Buda gigante. Falei, velho, construíram isso em algum momento
numa situação, né, completamente Esculpiram em pedra. não tinha toda essa tecnologia que a gente acha que é a tecnologia de ponta, são outras tecnologias. Então são informações que vão passando e a gente vai atualizando com esse saber, com esse conhecimento, né? Então a importância de a gente olhar para trás, dizer, uau, essa caminhada que foi feita, né? E nós estamos aqui atualizando, né? E o que os próximos vão atualizar mais ainda do que a gente. Com certeza. E como é que você definiria, assim, nas suas palavras, o que é ginecologia autônoma? Então, eu quero falar duas coisas sobre isso. Primeiro, pensar ginecologia autônoma é pensar no cuidado do corpo feminino, né? A partir da região do nosso ventre, onde está ali o nosso útero, a nossa vulva, a nossa vagina, o nosso ânus, né? Nosso seio também, tudo que envolve a saúde sexual e reprodutiva da gente, né? De uma maneira que a gente se aproprie. A palavra é apropriação, né? Que a gente possa se apropriar ou reapropriar dos conhecimentos sobre o nosso corpo. Um conhecimento que é básico, porque nós somos corpo, né? A gente vive aqui nesse mundo através desse corpo, dessa matéria, e a gente não sabe disso que é básico da nossa existência. E para que a gente tenha ferramentas e informações suficientes para que quando a gente vá, quando começa algum desequilíbrio no nosso corpo, a gente consiga identificar e dizer, peraí, mudou alguma coisa, tem alguma coisa. O cheiro está diferente, diferente, o corrimento está diferente. A cor está diferente, né? Tem um corrimento ali acontecendo, mudou alguma coisa, né? Porque essa dor, eu não estou acostumada com essa dor diferente. Isso, porque só para salientar que muco também é diferente do corrimento, né? Corrimento já é um agravamento, né? E a partir daí, quando a gente vai ao médico, a gente possa dialogar com o médico a partir desse conhecimento que a gente já tem, desse nosso próprio, do nosso corpo, desse estudo que a gente fez, dessa auto-observação. Não descartar, né, o conhecimento, o saber médico, porque a gente vivencia, né, vive nesse mundo e que esse saber ainda é predominante. E para que a gente possa ter esse diálogo, essa interação, para que a gente não continue num lugar de o médico está dizendo, alguém está dizendo alguma coisa do seu corpo e você não tem ideia de aquela ideia de que o médico é Deus, né? E de você não sabe, você não entende as nomenclaturas, não entende o que é que ele está dizendo mais ou menos. Te dá um remédio, você usa, você não sabe dos efeitos, né, que pode causar no seu corpo. E isso é o básico, a apropriação. Eu sempre fui curiosa, assim, né? E acho que como nada está desconectado, eu sempre li bula quando eu era pequena, de criança. Eu sou muito apaixonada por livros, então eu leio desde pequena. E aí tinha uma época que eu já tinha os livros que tinham na minha casa, né? Não eram muitos. E aí eu sempre já tinha passado, já tinha visto. Tinha uma época que eu pegava bula de remédio para ler. Então eu comecei desde cedo a ter uma capacidade, vamos dizer assim, de conseguir identificar alguns nomes daquilo, não ser tão distante de mim, né? Entender que um medicamento, ele vai cuidar de alguma coisa, mas tem um efeito colateral, pode ter um efeito colateral também, tem contraindicações. Um desequilíbrio que ele pode causar. Exatamente, então a gente precisa saber disso. Eu quero dar um exemplo, assim, que está dentro também da ginecologia autônoma, né, dentro desse estudo do nosso corpo, é de uma senhora que eu conheço, que é muito querida minha, está passando por questões de saúde mental, e eu fui um dia conversar com ela, e aí falando sobre o medicamento, né, que ela estava usando, ela não tinha ideia do que ela estava usando, de medicamento. Ela não tinha ideia. E aí a gente conversando, ela pegou, me mostrou o remédio, me mostrou a bula. E aí, quando eu li a bula daquele remédio, aí eu falei pra ela, olha, o que você está sentindo aqui é um efeito colateral do remédio que você está usando. Você foi informada disso? Não. Então é um efeito colateral. Então você está assim por conta disso. É bom ter um diálogo também com
o médico, a médica que está te acompanhando, né? Sim. Porque não está te fazendo bem, se existe uma possibilidade de mudar. É ter essa informação, esse diálogo mínimo. Mínimo. É muito mínimo, porque a gente está falando do nosso próprio corpo. Sim. Desse nosso território nosso, que é o primeiro território quando a gente chega aqui na Terra, é nosso próprio corpo. Então a gente sabe de, sei lá, né? Carro, né? Bairros, tanta coisa. Teorema de Pitágoras. Moda, né? Entende tanto sobre cabelo ou coisas assim, né? Tanto que tá ligado a uma estética externa, né? E, tipo, não sabe do funcionamento. E isso porque a gente tem, é tudo um conjunto, né? Uma educação que não nos leva a isso, né? E o que é dado pra gente, principalmente nós mulheres, né? Pra gente consumir, conhecer, não é isso, entendeu? É esse cuidado estético que é importante, né? Também é necessário, mas que pra mim fica no superficial. Sim. Uma coisa que eu tenho falado muito nos encontros que eu tenho com as mulheres, né? Trazendo, sempre gosto de trazer essas reflexões, é pensar assim, por que tantas lojas de produtos de beleza? Por que tantos produtos de beleza para as mulheres? Tantos, assim, é uma variabilidade muito grande. E é só para mulher. As coisas dos homens, os homens também não se cuidam, né? Sim. Eles também não têm cabelo, não têm pelos, não têm... Por que tanta coisa para nós? E pra mim é porque é pra gente ficar nessa superficialidade da gente também, né? E achando que se cuidar às vezes é só isso. Sim. Né? É também. Mas eu vou num caminho que é conjunto, né? Quando as coisas se restabelecem melhor dentro da gente, tipo, vem uma outra beleza, né? Vem uma outra forma de se expressar no mundo, o seu corpo se torna outro, coisas vão mudando, né? E aí essas coisas externas vão se tornando mínimas, desnecessárias. Você vai usar, não preciso, tipo, eu sou tão linda. Usa um batom, usa acessórios, né? Sim. Gosto disso, usar um brinco, isso já realça tanta coisa, entendeu? Com certeza. É isso. Acho que a palavra-chave mesmo, né, assim, é autonomia, né, que já tá no termo. Então, é um movimento pela recuperação da autonomia dos nossos corpos, dos nossos ciclos. E daí eu queria saber como é que você pratica a ginecologia autônoma no seu dia a dia. Pra complementar o que eu ia falar antes, que eu falo, pessoa da área de comunicação, que tem ascendente... A gente gosta de comunicar. É ascendente gêmeos, então... Ah, tá explicado. Minha expressão no mundo é essa comunicação. Eu tenho utilizado um termo que pra mim se tornou mais sentido, né? E justamente para poder fazer essa revisão da nomenclatura, que é não focar na ginecologia autônoma. Porque às vezes eu percebo, né, o que eu vejo, né, eu tenho retorno dos encontros com as mulheres nas conversas, às vezes de ficar numa substituição. Eu vou deixar de fazer uma coisa para fazer outra. Ainda nessa superficialidade. Então, o que eu estou propondo a partir do meu trabalho é chamar de ecologia feminina. Sim. Eco, né? Esse início da palavra ecologia significa casa. Então, é o estudo da casa feminina. É o estudo da nossa própria casa. Sim. E isso vai abranger o que a gente pode chamar de ginecologia natural, autônoma, tem gente chamando de emocional, né, de várias outras coisas, feministas, né, enfim. Mas para mim vai abranger também o processo que passa por autoconhecimento. Então, como para mim sempre foi esse ponto, né, sempre foi a partir de uma busca de me compreender mais, né, que eu falei de 2011, mas na verdade isso é desde quando acho que eu nasci, sempre fui buscando esse caminho de compreender um pouco mais do funcionamento, não desse mundo material que a gente vive, mas o que é que está além disso. Sim. Né? E com isso me conhecer também. Então, para mim é um processo que passa por autocuidado, autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, autodesenvolvimento também. Né? Então, na minha prática diária, é todo um conjunto, né? É todo um movimento.
Então eu me cuido através da minha alimentação, né, de inserir alimentos que sejam mais harmoniosos com o meu corpo, que sejam mais naturais, se possível, né, dentro da dinâmica, da possibilidade da vida. Orgânicos também, né, menos industrializados, muitas frutas, verduras, germinados, enfim, né, sucos, tudo que vai fazer com que meu corpo sofra menos, porque eu sinto efetivamente assim. Quando eu como, eu não vou dizer que eu sou 100%, qualquer coisa, que hoje em dia eu tô querendo sair dessas coisas, nada disso. Rótulos limitantes, dos né? rótulos que me limitam, porque eu sou muito além disso, né? Mas eu como pão, de vez em quando me dá vontade, porque a gente também tá aqui nessa matéria, e ainda mais em Salvador, no centro Pão da é cidade. gostoso. Pão é gostoso, de vez em quando é bom comer um pão. Como pão, como outras coisas, mas o corpo sente. Claro. Às vezes não, geralmente é imediato. Algumas coisas você come, a barriga já dá uma inchada, né? No dia seguinte já estoura uma espinha. Sim. Já aparece o corpo. E quando eu vou tendo essa alimentação mais equilibrada, tanto na hora que eu como, assim, né? Tipo, outro dia mesmo eu falei que eu comi uma pequena simples rúcula com uma cenoura ralada, limão, azeite, um shoyu. Eu comi aquilo e falei, gente, que delícia! Coisa boa! Gostoso, assim, meu corpo tava, tipo, Você sentindo come salivando, né? a gostosura daquilo ali, muito mais do que, né, tô comendo folha verde, blá, blá, as vitaminas e tudo mais. É um estado de prazer real que meu corpo está sentindo. E a sensação de cuidar de si, né? Exatamente. Então, tem a alimentação, tem o trabalho com o corpo, né? Como eu falei, eu sou formada em yoga, mas aí teve parto, gravidez, parto, várias coisas, fazendo esse movimento de retornar, de voltar, inserindo algumas práticas, mas estou resgatando mais esse trabalho com o corpo. Então, yoga, capoeira, estou esse mês alongando 2 horas, 3 vezes por semana, assim. Muito bem. E a gente percebe a grande diferença de quando você está efetivamente trabalhando seu corpo, liberando essas coraças, né? Nos movimentos, nos alongamentos, nos asanas, nos relaxamentos e tudo mais. Enquanto o corpo diz também, olha, tá vendo? É muito melhor você quer ficar o dia todo sentado na frente do computador. Com certeza. E aí isso vai incluir também as práticas de fazer banho de assento, vaporização, usar óleo de coco, né, no canal vaginal, na vulva, passar esse óleo de coco no meu do cabelo, aos pés, tomar chá, usar óleo essencial, fazer os meus próprios produtos, né, que eu faço meu sabão, meu desodorante, enfim, é tudo isso, conectar com a natureza, né, a ecologia feminina, as práticas, né, de ginecologia que pensam numa perspectiva mais ampla, né, a relação com a natureza é fundamento. Sim. É fundamento, porque nós não somos desconectados dela, nós somos parte dela também, nós somos natureza. Mas esse Homo sapiens que ficou aí só, né, parece que nós somos superiores, somos maiores, que nós dominamos exatamente a natureza. Mas, gente, não adiciona que a gente tá domina a gente na hora. Na hora. Dá uma chuva nessa cidade de concreto que a gente Você tá vê. vendo, já foi, acabou, entendeu? Terremotos aí, então nós somos parte dela também, né? Nós estamos dentro dela. E cuidando da gente, a gente cuida dela também, né? É uma coisa que é como se fosse um efeito dominó, né? Você começa a cuidar aqui, mas você tá cuidando do outro, você tá cuidando de tudo que tá ao redor, então é aquela coisa que vai só se amontoando de uma forma boa. Exatamente. E uma coisa que eu gosto também de falar, né? Porque eu vou utilizar meu lado escorpiano no meio aí do caminho, falar, gente, lembrem, né? Assim, para mim o processo de regeneração do planeta, né, da natureza, é muito maior do que talvez... Com certeza, com certeza. A Terra se recupera. Pra ela, o que são 2 bilhões de anos? Pra gente. Nós somos micro-organismos ali dentro dela, entendeu? Então,
Outro dia eu falei isso numa roda de conversa que eu participei, né? Que facilitei lá na feira vegana em Salvador, no Parque da Cidade. Olha o esgoto. O esgoto daqui, por exemplo, que eram rios, né? Uma boa parte eram canais, né? Rios que viraram canais ali e se tornaram esgotos depois. Você olha assim ao redor, aqui mesmo, próximo, Na Rua do Canal? na Rua do Canal, tem plantas saindo dali. Sim. Tem árvores. Outro dia eu tirei até uma foto de uma árvore que estava saindo da parede. Ela cresceu, eu sei qual é literalmente, essa. da parede, assim. Tem essa aqui, mas tem uma lá na Federação, assim. Sim. Saiu, ela arrebenta e ela vai. Então a gente pensar nesse processo, a natureza se regenera o tempo todo. Ela tem os mecanismos dela, né, de fazer isso. Aquela rachadura no asfalto e sair uma planta. Exatamente, Então. a gente está aprendendo e a gente precisa aprender com ela também. Então, quanto mais a gente trazer uma prática que seja... É porque natural, você fala natural, tem gente que é natural, assim, mas assim, que seja mais em consonância com o nosso corpo, com a nossa microbiologia, com esses seres que nós temos dentro de nós também, que temos milhões de bactérias aqui dentro, né? Quanto mais estiver associado junto, é melhor pra gente. A gente vive bem, a gente vive melhor, mais saudável, mais feliz. Isso é real. Com certeza. Né? Não é uma ilusão. Ontem eu assisti um desenho muito incrível com minha filha, Alvin e os Esquilos. Né? Eu me vejo essa associação agora. Aí um dos esquilos fazia um experimento com a planta de falar para uma planta falar palavras negativas. Sim. E o outro falar palavras positivas. E aí esse experimento, né, sai, degringola, assim, porque a planta que fica lá falando palavras negativas, ela se desenvolve de uma maneira monstruosa, destrói, né? E a outra não, ela se torna uma planta bonita, saudável, né? Então, a gente pode associar isso de várias maneiras, com a alimentação, né, com as palavras que a gente ouve, com o cuidado que a gente faz com o nosso corpo. Também se a gente faz experimentos e pensa nesse desenvolvimento nosso, né, quanto a gente pode se desenvolver melhor, tanto pensar, né, o criar, tantas coisas aí, quanto a gente tem essas coisas que são benéficas, que são boas mesmo pra gente. Para as mulheres que ainda não aderiram assim à prática do acompanhamento dos seus ciclos menstruais, porque às vezes quando a gente começa a falar disso, parece que é muita coisa assim de uma vez só e a gente tem uma rotina muito corrida, o capitalismo faz com que a gente tenha uma rotina muito corrida. E o que é que você sugere que elas possam fazer para começarem, assim, não é mergulhar e 100% adeus anticoncepcionais, assim, botar o pezinho na água, assim, devagarzinho e começar a acompanhar os seus ciclos. O que é que você sugeriria? Olha, uma prática que eu acho que é muito interessante, que é terapêutica também, né, e envolve muitas coisas aí por trás, é a escrita. Nem todas as mulheres estão conectadas com isso, mas a gente pode pensar isso tanto no escrever, no desenhar, né, algo que você possa visualizar. Então, acho que isso é um primeiro passo. Na verdade, isso é o segundo passo. O primeiro passo é a autoobservação. Né? No dia que você se der conta, perceber que você está mal-humorada, você olhar para isso, se autoobservar. O que foi que aconteceu? Por que eu estou me sentindo assim? Alguém me falou alguma coisa? Eu disse alguma coisa a mim mesma? O que está acontecendo no mundo? Como foi meu trânsito até o trabalho, a escola? São processos de se auto-observação, de se auto-observar. Auto-observar e se dar conta. É ir se dando conta. Então, aos poucos. É um processo que nem sempre é fácil, né? Porque a gente está muito desconectado, né? Não somos ensinadas a isso. Mas é inserir um chip. Isso é programação. Né? Nós temos diversas programações que são inseridas aí, externas, né? Que vêm da nossa ancestralidade também, várias crenças, né? Bloqueios e tudo mais. Então, nosso cérebro é um grande computador, né? E o que a gente pode reprogramar o nosso cérebro, né? Por isso que tem todas essas técnicas aí que eu já estou fazendo, que eu estou estudando mais aprofundando, para que a gente possa fazer essa atualização do nosso sistema, do nosso software.
E então é simplesmente se auto-observar. Quando você vê alguma situação e se parar e olhar para isso. Aí, a partir disso, a gente pode materializar. Se for uma pessoa da escrita, como eu que gosto, né? Escrever, simplesmente pega um caderno e escreve. Aí cada um cria sua metodologia. Os virginianos da vida, as virginianas, né? Que tem todo um método, post-it, tudo mais, quadros, planos. Vai criando sua metodologia, sua forma de fazer. Quem é mais lúdico, as piscianas, né? Vai para o lúdico, para o desenho, né? Pega um caderno, folhas, enfim, e vai colocando isso. E aí vê uma maneira de você ter esse recurso sempre à sua mão. Tem gente que gosta de colocar coisas em paredes, fazer quadros, pintar. É uma grande forma de se observar também. Escreve, sei lá, cria um sinal para te lembrar o que estava passando. Então existem formas, mas eu sinto que essa forma não linear, talvez também, né? Essa coisa de você, por exemplo, que a gente tem as mandalas, os diagramas lunares, né? Isso de você sentar, mesmo que tenha ali um lúdico de pintar, às vezes não cabe, efetivamente. Ou ir criando sinais, criando formas, aquilo que te aproxima mais, para também não ficar é mais uma coisa que você... Exato, aquela obrigação, né? Vim mais como uma obrigação. Não consigo, me dar conta. Né, ter crises por conta disso. Tem mulheres que às vezes eu vendo, né, as mandalas lunares, as mulheres não conseguem lidar, é difícil, porque é um formato que é incrível, que é interessante, mas que não funciona para todo mundo. Mas né? não funciona para todo mundo, né? A gente vai criando as nossas metodologias, as nossas formas, e aí vem seria. É por isso que eu estou aqui. Disponível fazendo o meu trabalho e oferecendo. Nós podemos desenvolver juntas quais são as melhores formas de me auto-observar, né? O que é que eu posso fazer? Mas esse princípio da auto-observação é a chave. Porque mesmo que você tenha os recursos, é importante que a gente não fique só presa a isso. Sim. Porque no momento que não tem, no momento que não dá conta... Que não cabe, a partir da sua própria auto-observação, você já sabe. Você olha, o meu muco tá diferente, né? Tá ficando mais clarinho. Depois passou meu seio, senti que meu seio ficou mais inchado. Estou sentindo mais calor. Estou em determinada fase, né? Estou ovulando, estou para menstruar. Ou fiquei mais cansada, estou mais sonolenta, fiquei um pouco mais irritada. Eu não preciso só ir ali e ver no diagrama, né? Eu já tenho essa minha consciência, é o estudo do próprio corpo, essa auto-observação. Foi a partir de uma auto-observação que eu pré-diagnostiquei, vamos dizer assim, um mioma. Isso em 2015. Minha menstruação nunca foi excessiva, assim, né? Sempre tinha uma menstruação regular. Eu sentia, antes de começar a fazer essas práticas, assim, quando eu estava mais só no yoga, eu sentia cólica, aí fazia só respiração e a cólica aliviava e dava tudo certo. Mas aí com a gravidez as coisas mudam também. Mas eu parei, minha menstruação estava normal. E chegou um determinado período que quando, um dia antes de menstruar, eu ficava muito mal. Assim, era um processo de adoecimento real. Eu não conseguia levantar a cama, eu não conseguia fazer nada, sentia muita dor na lombar. A região do cóccix, lombar, que quadril ficava travada, doía quando eu andava. Aí eu comecei a falar, gente, e sem contar o emocional, assim, uma raiva, um negócio muito louco. E aí eu me dando conta, né, e sentindo uns incômodos também, assim, útero, a barriga inchada, alguma coisa não está normal. Tem alguma coisa que saiu da normalidade, né, porque esses sintomas não são normais, né, do meu ciclo, da minha menstruação. E aí vieram, né, o que é que poderia ser, né, escorpiana, você vai logo
pra pior. É aquele Google pesquisar. Aí você descobre que você tá no estágio terminal. Você nem precisa no Google, você mesmo já criou seu negócio ali. Aí eu fui no médico, né, pra poder ver o que era. E aí teve esse diagnóstico do mioma, que era pequeno, mas que já estava causando essa disrupção, todo esse rebuliço dentro de mim. Porque tinha uma alteração também, né? O mioma vem também, né? São vários fatores, né? Uma desregulação também hormonal. E aí ele fez um diagnóstico, eu fui no homeopata, né? Eu era um ginecologista homeopata, e aí tomei homeopatia. Olhei também para minha alimentação, porque aí eu fui ver naquela época, ainda estava numa alimentação muito... algumas coisas já naturais, né? Menos carnes e tudo mais, mas eu comia pão farofa todos os dias. Todos os dias eu descia e ia pra padaria comer pão farofa. Uma padaria que eu adorava. E ali não dá pra você ficar comendo todos os dias, né? Sim. Gordura, açúcar, os carboidratos, as farinhas brancas. Aí eu fui vendo o que é que eu podia melhorar na minha alimentação, né? O que é que eu podia inserir, o que é que eu tinha que cortar. Tomava muito café, né? Tinha voltado a tomar muito café, assim, que também não ajuda. Sim. Né? Então, fui fazendo esse meu cuidado, né? Eu, a partir de mim mesma, aí também com a orientação médica, né? Com a homeopatia. E aí, a coisa se regularizou. Mas um importante, eu fui olhar para as minhas emoções. Porque eu perguntei ao médico, tipo, por que eu estou com isso? Por que eu estou com mioma? Por que eu? Aí ele tinha me perguntado se minha mãe já teve. Eu disse que eu não sabia, porque realmente eu não sabia, mas depois conversando com minha mãe, eu soube que ela teve. Então tem o fator hereditário, também genético, tem o fato de mulheres negras terem mais predominância, né, de desenvolverem miomas. Não exclusivamente, mas é mais, né? Sim. Mas aí, quando eu perguntei isso a ele, a resposta que ele me deu foi, deixa eu ver se eu lembro, mas era meio como eu olhar pra dentro de mim, né? Eu não me lembro, eu tinha essa frase na minha cabeça agora, mas passou. Mas era, olha pra dentro de você, né? Pra você ver o que saiu. Aí eu fiquei meio irritada, né? Na época, eu não tava tão conectada com essas coisas nesse momento, né? E aí isso me fez realmente parar pra olhar para as minhas emoções. Aí eu fui me dando conta de muitas coisas. Muitas Quando a gente coisas. para pra olhar, né? Aí a gente vê que não tá tão bonitinho como a gente acha, Sim. né? Fica dizendo que está, mas não estava. Tinha muitos processos emocionais bloqueados aqui dentro de mim, né? Tinha muitas dificuldades emocionais, relação comigo mesma, com o masculino, com minhas relações amorosas. Então, olhar para isso, para fazer as devidas liberações, né? Para que isso se encaminhasse. Então, hoje eu não tenho mais nada, eu não sinto nada. Maravilha, a autoobservação é tudo. É fundamento. Como é que... Você já falou assim um pouquinho, né, da sua perspectiva, mas como é que você acha que a nossa percepção, tanto da fertilidade quanto dos nossos próprios ciclos, começa a mudar a partir desse acompanhamento, assim, dessa autoobservação? Você chegou a falar um pouquinho de como foi pra você isso, mas você trabalha também com outras mulheres, né? Como é que é, assim, pra elas, quando elas começam a se conectar? Então... Às vezes rolam umas crises, né? Depende. Isso vai... Cada mulher tem um processo seu, né? Por exemplo, a Laís, que é uma virginiana, que é uma amiga minha, que criou junto comigo, né, o manual, porque ele foi feito em 8 mãos, ela que trouxe pra gente, ela apresentou na primeira oficina que a gente participou com a Cibele, um diagrama que ela tinha criado para fazer a autoobservação do ciclo dela. Ela mesma desenvolveu, criou uma metodologia que servia ali para ela, um quadro, né, com várias informações. Virginiana mesmo, Virginiana mesmo. Raiz. Com várias formas de se observar o ciclo, né? E esse processo da Laís
coube para ela, assim, e fez muito, e faz muito sentido, né? E a partir disso, ela trouxe pra gente como referência, a gente disse, uau, né? E para ela, pelo menos do relato que ela trouxe, né? Pra gente fez parte de um processo natural dela, de uma busca, de uma conexão com a ancestralidade feminina dela, daquilo que a avó dela trazia para ela de conhecimento, né? Sim. E ela foi organizando isso. Para algumas mulheres, em que essa apropriação não está tão próxima, vamos dizer, você não tem uma avó, né? Você não tem alguém ali que está te passando, quando isso como eu falei, vem às vezes como um manual, né? E para você encaixar isso na sua vida, rolam as crises. Sim. Algumas mulheres já me relataram essa crise de não é só do fazer ali, mas dessa autoobservação, né? De se perceber diferente. Sim. Daquilo que elas vivenciavam, de quem elas eram antes e do que elas passaram a se tornar depois. Uma cliente minha, ela veio me falar disso, né? Ela adquiriu comigo a mandala, enfim. E a gente foi fazer um atendimento. E aí ela me relatou que tinha deixado de usar o anticoncepcional e que ela não estava conseguindo lidar com essa nova ela que estava aparecendo. Sim. Aí eu falei pra ela, você percebeu que talvez o que tinha antes era uma camada por cima de você? E tanto o fato de você deixar de utilizar o anticoncepcional como outras questões também, essa camada está sendo retirada e você está lidando com você mesma. E isso está trazendo uma crise para você porque você não se conhecia. Sim. Isso é autoconhecimento. Você está se conhecendo efetivamente. Né? Você está trazendo para mais perto de você mesma. E é assim. Né? Então, existem diversas formas, depende de cada mulher. Mas o que eu percebo sempre também é um tipo, nossa, tem tudo isso tem aqui. tudo isso aqui. Sou eu. Tem todas essas informações dentro de mim mesma. Uma coisa que é incrível, por exemplo, é quando as mulheres fazem autoexame. Quando elas têm essa possibilidade de olhar para o colo do útero delas, né? E ver algo que é tão nosso, que é tão delas, assim, né? Que faz parte, que tá com a gente desde o princípio. E que é tão distanciado. E que ao mesmo tempo é tão perto, mas é tão distante. Então, quando as mulheres têm a oportunidade de se verem, né, é algo que de certo modo, é simples. É tipo, uau! Né? É um uau. Mas também o passo para você continuar e ir adiante, né, para mim, inclui também um movimento de você buscar querer se conhecer mais. Porque realmente, quando a gente vai tirando as camadas e lidando mais com a nossa essência, não é fácil. E é saber acolher também essas partes que às vezes a gente considera ruins ou que a gente acha que são defeitos. E que são só sombras. Assim como a luz precisa existir a sombra, exatamente. Né? E isso faz parte, né? Tem camadas que são programações, para mim são programações que são colocadas. Mas tem uma outra parte ali que são nossas sombras que fazem parte também da gente. E que a gente pode fazer o caminho de equilibrar a nossa sombra com a nossa luz. Porque somos isso também. Mas a sombra não precisa ficar tão predominante. A gente faz um equilíbrio. Exato. E eu sinto que o que traz para as mulheres é tipo, poxa, eu posso. Eu posso me conhecer, eu posso cuidar de mim, eu posso saber mais de mim, eu posso a partir disso me desenvolver, me tornar uma outra pessoa. É possível também. Né? E o que eu sempre digo para elas é passe adiante, compartilhe, né, para suas amigas mais próximas, para outras mulheres, que é possível, né, a gente fazer essas pequenas observações, essas pequenas percepções, né? Tanto do nosso corpo físico, quanto das nossas emoções, quanto da nossa mente. Para que isso vá chegando a outras mulheres e que a gente possa se fortalecer também. É muito bom, por exemplo, estar aqui falando com você, com alguém que também pratica, com alguém também que vivencia. Né? Porque traz também suas referências. Não está distante. Né? E conversar possível. também, conversar, né? Exatamente. Conversar e poder trazer.
Bom, já aproveitando que você falou, né, dessa prática do autoexame, explica um pouquinho para quem está escutando e não sabe o que é o autoexame, o que ele é e por que fazê-lo. Uhum. Então, o autoexame é uma prática, né, para que a gente possa olhar o nosso próprio colo do útero. Simplesmente é isso. A gente utiliza um material, um espéculo, né, que é algo parecido com o que é utilizado nos consultórios médicos. Mas a gente utiliza o de acrílico, alguns médicos ainda utilizam, né, de ferro. A gente utiliza o de acrílico para poder abrir as paredes vaginais, né, e olhar o nosso colo. E a partir desse olhar, identificar, né, ver o nosso muco, né, perceber, olhar se tem alguma alteração, se está mais avermelhado, se tem partes mais esbranquiçadas. É fazer essa auto-observação, como eu falei. Sim. Se olhar. Né? A gente tem manuais hoje, no próprio nosso manual de ginecologia, a gente explica como fazer, tem outros materiais também disponíveis, né? O próprio livro da Pabla Pérez, Ginecologia Natural, ensina também como fazer. Algumas mulheres às vezes têm muito o receio, né, de lidar com aquilo que está tão distante, que sempre ficou em outro lugar e era uma outra pessoa inserindo e ali fazendo. E ainda tem essa questão de inserir algo, né, dentro do seu canal vaginal, é você mesmo também essa possibilidade, né? Você mesmo de se ver. Mas é uma experiência surreal. É surreal mesmo. Muda a sua vida. É surreal, assim. Pra mim foi o ponto também da revolução, dizer, poxa, eu posso ver, eu posso olhar, né? Eu mesma, a partir de mim mesma. E não é ver num consultório com as pernas reganhadas em cima de uma mesa, com um negócio de metal em você e uma câmera, não é isso. Com espelho, você sozinha em casa, você na cama. Com almofadas confortável, ouvindo uma musiquinha. Deixa eu olhar aqui. Os olhos assim ó, pra relaxar. Os olhos de laranja pra alegrar também, né? Pra deixar você alegre e relaxada ao mesmo tempo. Aí você pode criar toda uma ambiência, né? Como você falou, a gente precisa ter um espelho, né? Pra poder ter esse reflexo, né? De olhar também pro nosso colo. Então você pode preparar todo um ambiente suave, agradável, né? Pra poder fazer isso para você da melhor maneira, sem cobranças também, né? Tem algumas mulheres nos encontros que eu faço que têm dificuldade de se abrir efetivamente, né? Quando a gente fala, por exemplo, em autoexame nos grupos, a primeira vez eu pensei, gente, como eu vou ficar deitada no meio de todas as mulheres ao redor? Não. Eu não vou querer isso não, assim, um medo, né, que tinha. Mas depois não, o processo que você, com você mesmo, Cibele estava ali com a gente ensinando como fazer, mas eu comigo mesmo. Mas depois vira toda... Olha que deixa eu ver. E aí depois uma vivência que a gente fez no ano seguinte, tinham 21 mulheres, e não foi um negócio assim de louco, eu vi 3 mulheres, deixa eu ver, pega várias mulheres, é uma coisa muito incrível. E quando se tem a oportunidade de partilhar ainda, fazer com outras mulheres, é mais incrível também. Com certeza. Porque você cria esse ambiente de segurança. Né? E aí volta aquilo que eu falei antes, é a apropriação. Quando a gente pode se apropriar de conhecer nosso corpo, reconhecer se tem alguma mudança ali, se tem alguma alteração, reconhecer a fase do ciclo que se está. Às vezes algumas mulheres fazem o exame e vê o início, o sangue saindo, ele nem desceu ainda. O colo se abrindo. Exatamente, mas está lá. Eu já fiz uma das oficinas, uma das mulheres estava grávida, então a gente teve a oportunidade de ver um colo de uma mulher grávida, outra de menopausa, a coisa mais linda. Ele parado lá, né? Porque na menopausa não tem mais um movimento. Aquela pulsação, né? Ele fica lá. Mas ele é lindo lá, parado, assim. Que coisa incrível! Então a gente se apropria. E aí pode, na conversa, depois que a gente vá com o médico, uma médica que esteja mais
Se for o mais... Se a gente conseguir encontrar um médico que consiga ter esse diálogo, né, mais próximo conosco, é melhor. Sim. Porque também, às vezes, você vai no médico que está muito distante ou que acha essas práticas, o se autocuidar, o se autoconhecer, muito, né? Tá doido, surto, né? Nada disso. Eu que sei, é muito ruim também, né? Porque você não consegue, você tem toda a informação, às vezes você chega com seu mandato. Animada, olha que tenho! Ai, parei hoje concepcional! E você para de ser maluca. Não, agora eu tô ovulando. Então, não. Se a gente conseguir, né? Esperamos que cada vez esse movimento faça com que mais profissionais possam mudar também sua concepção. Com certeza. A gente pode ter esse diálogo e dizer, sei que fase do ciclo eu estou, sei quais são as alterações que estão acontecendo, fiz meu autoexame e percebi que está diferente, aí eu quero investigar mais. Sim. Né? Quero fazer um exame mais detalhado para poder saber o que está acontecendo. Não é desassociar, né? É fazer só com que a gente tenha informação, tenha as ferramentas, se aproprie do nosso corpo, como a gente fez antes. Que a gente também faça parte dessa cura, né? Desse processo de cura. Exatamente. Não é separado, é conjunto. E eu acredito que quanto mais a gente tem esse saber, né? Que eu chamo as minhas oficinas, esse saber e cuidar de si, é melhor pra gente mesmo. Pro nosso próprio território. Com certeza. E aí a gente vai criando também esse ciclo da partilha, né? Partilha com a irmã, com a amiga, com a filha. Tipo, nossa, eu tenho uma possibilidade de compartilhar com outra mulher, que é minha filha, que ainda é criança, né? Todos os conhecimentos que eu estou acessando, né? Para que quando ela chegue no período dela, eu tanto possa acompanhá-la, mas quanto ela possa saber cuidar dela. Para mim, isso é revolucionário. Com certeza. Efetivamente. Isso, para mim, já é a revolução da minha vida. Assim. Já é. Já está sendo. Ainda falando sobre essa questão do autoexame, tem muitas mulheres que ainda se perguntam, né? Tipo, ai, mas será que vai doer? Será que... o que eu procuro quando eu tô olhando pro meu canal? Ou então, posso fazer quando eu tô menstruada? Posso fazer isso tendo, sei lá, endometriose, tendo SOP, né, que é síndrome da ovário policística. Então, essas são dúvidas que surgem também, né? Sim. O que é que você teria a dizer, assim? Então, como a gente já falou, é importante a gente estar num momento relaxado, né? Criar uma ambiência agradável, relaxada. Não é para doer, né? Não é para causar dor, não é para causar incômodo, porque a dor enrijece. E aí, se a gente enrijece, tensiona o canal vaginal, não vai ajudar, né? Porque a gente faz ali é abrir, né? E a gente, como a gente mesmo está fazendo, a gente pode abrir com delicadeza, não tá rolando, sai, né? Tira, o espéculo ele fecha e abre, né? Então a gente vai ali experimentando. E pode sim fazer quando tá menstruada, né? A gente vai ver mais de ver. sangue, não vai... a depender da fase do ciclo. Do ciclo, né? Se for mais no início, você vê mais, mas se tiver já mais para alguns dias e a depender do fluxo também, você não vai ver tanta coisa. Porque no autoexame, o que a gente está para ver ali é o colo do útero. A gente não tem acesso ao útero, né? Porque ele está em cima, mais fechadinho. A gente vê o colo, onde tem o orifício, onde sai, né? Os mucos, onde a menstruação sai. Então a gente vai observar ali. Ele geralmente vai estar ali num tom rosinha, né? E tem alguns sinais que apontam alguma coisa. Está mais vermelho, pode ser um processo de inflamação, né? Se tem pontinhos brancos, aí já é outras questões, precisa investigar, né? Então, no caso, por exemplo, da endometriose, se não causar dor à mulher, porque depende do grau da endometriose também, né? Depende do estágio. Então, como não vai estar ali, a gente não vai acessar o útero, né? Se for viável, se a mulher sentir, ela pode fazer, né? E ver como é que esse colo do útero está. Mas é isso, não é para causar dor. É que nem um coletor menstrual. Que eu já vendi também, né? E sempre trago informações às mulheres que procuram saber. Não é para você estar sentindo dor usando coletor, é para você colocar ali e nem, tipo... esquecer que tá com ele. Nem lembrar, porque tá tão confortável, né? Porque o desconforto que causa dor. Sim. Tá tão confortável que tá bem.
Então, a gente insere ali, né, de maneira cuidadosa, respeitosa, Sim. pede licença, cada mulher tem sua prática, se quiser fazer uma reza para si mesma, para o seu corpo, para as suas ancestrais, né, pedir licença a todas as suas mulheres, né, as mulheres da sua linhagem, porque, eu cheguei a me arrepio. Imagina, gente, isso é muito revolucionário também, quando a gente está ali se olhando e tomando para si esse saber, esse conhecimento. Quantas mulheres das nossas famílias esse saber foi retirado, foi apagado. Quanto as mulheres foram soterradas, né? Colocadas num papel de submissão, né? De fragilidade, de desconhecimento do seu próprio corpo. O quanto a nossa menstruação foi tratada, ainda é tratada como tabu, às vezes como doença, né? O quanto o nosso corpo foi colocado como um corpo doente, né? Como um corpo defeituoso. Então, no momento que eu estou ali fazendo algo uma experiência tão incrível para o meu corpo, quanto mais a gente puder ritualizar e tratar com carinho, Com certeza. com afeto, com amor, com respeito, é melhor. Mas a gente vê, né, Mas aquela a gente conexão. Vê, e a gente vai poder se dar conta. Eu não preciso sofrer. Eu não preciso sofrer para fazer esse exame. Né? Não é normal, não é comum. Não preciso passar por uma experiência dolorosa num consultório médico. Lógico que ali tem material que é de metal, então é mais gelado, né? Então às vezes tem uns arrepios, umas coisas no corpo, né? Mas não é pra gente passar por isso. Pra ser era pra ser algo prazeroso, precisa ser visto, precisa ser olhado, né? Precisa ser cuidado. Então a gente integra mais cuidado e mais amor nas práticas. É um movimento que talvez daqui a algum tempo esteja mais forte, assim como foi o movimento do parto também, né? Hoje que ainda não estamos numa abrangência tão ampla, mas estamos com possibilidades. As informações estão chegando, pelo menos, né? A gente poder ter um cuidado mais amoroso com a gente. Precisamos e merecemos isso. Com certeza. Então, eu acho que, especialmente nos dias de hoje, nesse momento que a gente está vivendo, assim, no Brasil, é essencial afirmar que a ginecologia natural e autônoma, ou a ecologia feminina, gostei muito desse termo também, é uma posição política também, né? E vai desde a questão do cuidado com a saúde e a prevenção das coisas que causam as doenças, ao invés do tratamento dos sintomas dessas doenças. E passa também pelo que a gente come, pelo que a gente consome, pelo que colocamos em nossos corpos. E falar dessas medicinas milenares, tradicionais, de povos indígenas, de povos negros, de povos quilombolas, é falar de uma perspectiva diferente desse sistema vigente, patriarcal, colonial, capitalista, alopático, em que a gente vive. Então, eu queria só assim, finalizar e abrindo para você o que é que você acha, assim, que seria interessante para a gente conseguir se organizar nesse sentido de trazer mesmo essas questões enquanto pautas políticas. Eu acredito mais no movimento de dentro para fora. Né? Então, pelo menos dentro daquilo que eu vivencio e percebo, são as micropolíticas. São ações como as nossas, né? Como nós estamos fazendo. Né? De trazer, através de ferramentas distintas, né? Seja como um canal de comunicação, blog, enfim, manuais, vivências, né? Essas informações, difundir informação. A gente vive num mundo hiperconectado. As informações estão passando, tem Wi-Fi aí disponível o tempo todo. Então, quando se tem outras informações, além daquelas, né, vigentes, as pessoas começam a despertar. Isso começa a entrar em pauta, começa a ser discutido, começa a ficar mais próximo e menos distante. Então, quando se aproxima da sociedade, eu sinto que a partir daí, talvez, que uma política, né, ações políticas públicas efetivas possam acontecer. Porque senão não tem nem corpo, não dá para criar
até fazer lobby, né? Porque o da política que a gente vive funciona dessa maneira real, fazer lobby. Falando isso, me lembrou agora, por exemplo, da aromaterapia, né? Tem o Fabian Laszlo, ele é um CEO, né, da Laszlo, é um aromatólogo, é um pesquisador, um cientista, né, há 20 anos. Sim. A gente está falando de aromaterapia como se fosse, tipo, ele está há 20 anos, ele e outros profissionais pesquisando, estudando, criando, né. Aí agora é recente a inserção, por exemplo, da aromaterapia dentro das práticas integrativas, assim como outras também. Isso faz parte de uma caminhada, né? De difusão de informação. Então, no momento que se difunde, que as pessoas tomam para si, quando vai para esse meio político mais duro que a gente tem aí, dos congressos, né, da Câmara e tudo mais, você tem uma força, porque a sociedade pressiona, diz junto, queremos também. Então, para mim, passa pela micropolítica antes. Nós irmos criando redes, né, nas ferramentas que temos disponíveis. Acredito, e a prática que eu tento fazer, impulsionar, de levar isso para outros lugares, além dos centros urbanos, além dos bairros de classe média, levar para as periferias, falar para as mulheres que as práticas que elas fazem, né, algumas mais velhas, as mães, as avós delas fazem, isso é conhecimento, isso é saber, isso é um saber, uma tecnologia ancestral. E isso é poder. Isso é poder. Porque essas mulheres, tipo, isso é o poder que eu tenho, o poder de me cuidar. E aí quando você faz as rodas, você vai para alguns lugares, aí as mulheres começam a falar e elas trazem as experiências delas, eu digo, tipo, uau, que é isso, é disso que a gente está falando. Né, desse cuidado que passa, de certo modo, por uma coisa que era mais simples, né, de fazer, simples entre aspas, né, mas de ter o conhecimento com as plantas, as ervas, porque isso a gente vai para outro lugar, chega no autoexame, por exemplo, né, mas poder também levar isso que está em outro lugar, que é o autoexame, para esses espaços também, para que as mulheres possam acessar, para que elas possam conhecer seu corpo, para que elas possam difundir isso para outras mulheres e retornar ao seu poder, do cuidado do seu corpo. Que eu acredito que a palavra não é a tomada de poder, assim, mas é a apropriação. Adoro. A apropriação do poder para mim, eu acredito que é a partir de mim mesma. Quando eu me apodero de mim mesma. Quando eu sei de mim mesma. Isso para mim é micropolítica total. Durante um tempo eu fiquei muito... Eu nunca fui de grupo político, né? Nunca fiz parte de nada, assim. Já tentei algumas coisas, mas eu sinto que não é a minha mesmo. E aí durante o tempo eu fiquei me questionando me dizendo que o que eu fazia não era política. Pode falar, Brizoca. A sua torta é maravilhosa. Você gostou? Adorei. Ai, que bom. Tem orégano? A que tava no forno? Ai. E né, isso que eu fazia, que as outras mulheres fazem, né? De cuidar de si, de estabelecer cuidados a partir de uma prática que não está envolvida em movimento, se isso é política. E as mulheres foram me trazendo, dizendo, já que isso é política, o que você faz, né? Tudo é política. Tudo é. O pessoal é político, então. É poder. Né? Política fala de poder. Então, isso é política. Isso não está em outros âmbitos, mas está aqui, você está fazendo. Tem outras mulheres fazendo essas ações, né? Compartilhando conhecimento e informação. Então, tomar isso pra gente também como uma política, não como um partido, né? Uma bandeira. Ou uma bandeira, efetivamente, mas porque política está associada diretamente a esse poder. E para mim, assim, falando a partir de mim mesma, a partir desse poder sobre mim mesma. E eu poder passar isso adiante à minha filha, né? Que a gente chama de empoderamento também, né? Passar adiante para que ela tome esse poder dela, saber quem ela é efetivamente, né? Como uma mulher, né?
como um ser humano, como uma mulher negra, como tantas outras coisas, da onde ela vem, a história dela, a linhagem dela. E além disso também, porque nós não somos só corpo, né? Não somos só matéria, né? Somos outras coisas, né? Passamos aí por várias dimensões também. Muitas. Algumas que a gente nem sabe. Nem sabe pra onde a gente tá indo. Então, eu acredito que é a partir disso, um movimento interno pro externo. Então, fortalecer essas ações, né? E disseminar o quanto mais pudermos, levarmos o quanto mais pudermos, para que em algum momento breve do futuro a gente possa falar, as pessoas falem, isso se torne pauta, se torne discussão, né? Já está começando, né? Já começou, está começando não, já começou, né? Já estamos no movimento. Então vai ser quando você ouvir no ponto de onde você vem. Menina, esse coletor que eu botei tá aqui, ó, tá se remexendo. É isso. Jaque, muito obrigada. Muitíssimo obrigada mesmo. Diz uma coisa para quem tá escutando a gente. Quem quiser conhecer mais do seu trabalho, procurar suas próximas vivências, oficinas e tudo mais, como é que faz pra te procurar? Então, me procurando nas redes sociais, né? A Marruá. Vou falar como é que escreve, porque não é um nome daqui, originário é um nome indiano, né? E aí eu trouxe minhas nomenclaturas. É M-A-H-U-W-A. M-A é H-U-W-A, o H tem som de R. Comunicação e terapia. Eu coloco a parte de comunicação porque eu sou uma pessoa com ascendente de gêmeos, né? Comunicadora. Comunicadora. E comunicativa. E comunicativa. Marruá Comunicação e Terapia, eu tenho Instagram, tenho YouTube, se me procurar lá tem alguns vídeos que eu estou disponibilizando, né? Esse ano eu vou fazer com mais regularidade, assim. Até aproveito e deixo quem quiser me sugerir temas também. Eu tenho uma pauta bem gigante, mas quem quiser me sugerir, fala disso. Eu falo, e tenho o Facebook também. Tem o meu blog, que é o Marruá com terapia. .wordpress.com. Está desatualizado, vou atualizar esse ano, mas também tem algumas informações e tem também um link para o manual de ginecologia, né, natural e autônoma. Esse trabalho que a gente fez, ele é disponibilizado gratuito, né, e pode baixar, pode ler em PDF, pode tirar xerox, distribuir por aí, pode mandar pelo distribuir WhatsApp. por aí, exatamente. A gente só pede que não seja feita a venda comercial, porque nós não vendemos, porque fizemos como uma oferenda mesmo às mulheres, e aí a gente pede que, se for, que seja só incluído o custo da impressão. Né? Não tem uma venda em que a pessoa tenha lucro. Né? Mas no mais, fique à vontade, a gente já teve muitos retornos de gente de fora do país também, assim, acessando esse manual. Então, quanto mais, e principalmente que ele seja levado para os lugares em que essas informações ainda não estão tão presentes, né? As mulheres mais nas cidades do interior, dentro das comunidades indígenas, quilombolas, enfim, nas periferias, efetivamente. Então, as mulheres que fazem trabalho com outras mulheres quiserem disponibilizar, a gente... É isso mesmo, é para fazer, para imprimir e passar adiante. Passar adiante, disseminar o conhecimento. Bom, muito obrigada mais uma vez, Jaque. Muito obrigada a vocês que seguem nos escutando. Esse foi mais um episódio do Lunáticas, trazido para vocês com o apoio do Fundo Elas e do UNFPA, através do edital Ela Decide. Acessem os sites eladecide.org e nossosventres.org para saber mais sobre os projetos. E siga-nos nas redes sociais em @fundoelas e @nossos_ventres. Até o próximo episódio.